Boa noite, turma, tudo bem com vocês? Vamos dar sequência ao nosso caderno de atividades 2. Então, para retomar, nós estamos falando sobre sequências e progressões. Nós já analisamos sequências, já fizemos a sequência por recorrência e estamos trabalhando com a PA. Então, nós já fizemos todas essas partes aqui, todos esses exercícios, né? Essa folha também, inclusive, que foi da aula passada. E ficou, então, de tarefa o exercício 6. Hoje nós faremos o exercício 6 em diante, né? Até chegar na PG. Toda essa parte nós já trabalhamos, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Então, tudo já foi explicado e desenvolvido com vocês. A parte da sequência, sequência por recorrência, que é através de uma fórmula. E da aula passada, nós falamos sobre a PA, que a PA tem uma fórmula, que é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. E a partir dessa fórmula, a gente passou a descobrir alguns termos da PA, né? Então, a gente fez a aplicação dessa fórmula aqui, para conseguir descobrir os termos da PA. E nós fizemos vários exercícios aí sobre a sequência por recorrência, né, e a formação das PAs. Na aula de hoje, a gente vai fazer a correção, então, do exercício 6, que é para resolver, para descobrir, né, os termos que estão sendo pedidos aqui, utilizando a fórmula da PA. Eu passei para essa folha para poder ter mais espaço para desenvolvê-los com vocês, tá bom? Mas é o mesmo exercício. Então, ó, essa correção desse exercício 6 será desenvolvido aqui embaixo. Nós precisamos encontrar o termo A10, A15, A35 e o A101. E com as informações que o termo A1 é o 0 e o R, que é a razão dessa PA, é 2. Ou seja, é uma sequência que está andando de 2 em 2, está adicionando 2. A partir dessas informações, nós vamos utilizar a fórmula que eu vou anotar aqui. AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R, para encontrar, então, esses termos. Então, vamos lá. Primeiro, vamos encontrar o termo A10. Então, a gente vai fazer AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. A gente sabe que o A1 é 0, que o R é 2. Na letra A, o N vai ser 10, porque eu quero A10. Então, vai ficar A10 é igual a 1. O A1 é 0, mais N menos 1. Se o N é 10, 10 menos 1 dá 9. Então, 9 vezes 2. A10 é igual a 9 vezes 2, 18. Então, o termo A10 será o número 18. Na letra B, a gente deve encontrar o termo A15. Então, eu vou usar a fórmula. AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Nesse caso, o N é 10. Então, vai ficar A10 é igual a 1, 0, mais... coloquei 10 aqui, gente, é A15. O A10 eu acabei de fazer. Nesse caso, o N é 15, ó, desculpa. Tá? Como eu quero A15, o meu N é 15. Então, vai ficar... Deixa eu arrumar aqui também, que eu coloquei A10 aqui também. A15 é igual a 1, que é 0, mais N menos 1. Se o N é 15, N menos 1 vai ser 14, vezes a razão, que é 2. A15 é igual a 14 vezes 2, que dá 28. Então, o A15, o elemento que está na posição 15, será o número 28. E aí, a gente vai fazer agora para descobrir o A35. AN é igual a 1
mais n menos 1 vezes r. O meu n agora será 35. Então, vai ficar a 35 é igual a 1. 0 mais n menos 1. Então, 35 menos 1, que vai dar 34, vezes 2. O meu termo A35 será 34 vezes 2, 68. Então, lá na posição 35 terá o número 68. Na letra D, pede o termo 101 e a gente vai fazer o mesmo processo. Vou pegar outra caneta. Então, vai ficar AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes R. O meu N agora é 101. Então, vai ficar A101 é igual a 0 mais N menos 1. Se o meu N é 101... Eita, deixa eu subir um pouquinho. Se o meu N é 101, o meu N menos 1 vai ser 100 vezes 2. A101 é igual 100 vezes 2, 200. Então, o termo que estará na posição 101 será o termo 200. Tudo bem? Vou passar, então, essas respostas aqui para essa folha. O meu A10, então, é o número 18. O meu A15 é o número 28. O meu A35 será o 68 e o A101 será o 200, tá? Então, podem preencher lá, aí na apostilinha de vocês o exercício 6, que acabou de ser resolvido. Agora, a gente vai fazer o exercício 7. Deixa eu apagar essa anotação que eu fiz aqui. O exercício 7, ele diz o seguinte: o termo geral de uma sequência de n termos é dada por AN igual a 3n ao quadrado mais 1. A soma dos 3 primeiros termos dessa sequência é... Então, veja bem, aqui a gente tem uma sequência por recorrência. Tem a fórmula, eu preciso aplicar essa fórmula para descobrir os termos. Mas eu preciso descobrir todos os termos? Não, eu preciso descobrir só os 3 primeiros. Então, nós faremos esse exercício aqui atrás, ó. Eu já coloquei aqui atrás a recorrência dela. A recorrência é essa fórmula, AN igual a 3n ao quadrado mais 1. Para essa fórmula, eu vou fazer aqui embaixo porque ficou marcado aqui atrás, né? Utilizando essa fórmula, a gente tem que encontrar o valor para n igual a 1, para n igual a 2 e para n igual a 3. Por quê? Porque está sendo pedida a soma dos 3 primeiros termos, né? Então, eu preciso descobrir o primeiro termo, que é o A1, o segundo termo, que é o termo A2, e o terceiro termo, que é o termo A3. Eu vou usar essa fórmula para descobrir. Então, vai ficar 3 vezes n ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 1. Primeira coisa, faz a potência. 3 vezes 1 ao quadrado é 1 vezes 1. 1 vezes 1 é 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 dá 3. E 3 mais 1, a minha resposta será 4. Quando n for 2... 3 vezes 2 ao quadrado mais 1. Primeiro tem que fazer a potência, então vai ficar 3 vezes 2 ao quadrado é 2 vezes 2. 2 vezes 2 dá 4. Então, vai ficar 3 vezes 4 mais 1. Primeiro multiplica. 3 vezes 4 dá 12 e mais 1, 13. O terceiro termo da sequência vai ser 3 vezes 3 ao quadrado mais 1. Primeiro faz a potência. 3 vezes o 3 ao quadrado é 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. Mais 1. Primeiro faz a multiplicação.
3 vezes 9 dá 27. E 27 mais 1 vai dar 28. Pronto, eu já sei. Os primeiros termos dessa sequência vai ser 4, depois vai ser o 13, depois vai ser o 28. E o exercício tá pedindo o quê? A soma desses valores. Então, quanto que vai dar? 4 mais 13 mais 28. 28 com 4 dá 32. 32 com 13, 45. Então, a soma que está sendo pedida nesse exercício é 45. E você volta aqui no exercício e vai assinalar, então, a letra B, que foi a nossa resolução. Certo? Vamos fazer o exercício 8. O exercício 8 nos diz que... Deixa eu colocar com uma outra caneta. Vou colocar com essa daqui, que é mais forte. Então, eu vou colocar aqui. Exercício 8. Uma PA, o A1 é menos 9 e a razão é 7. Ou seja, vai contar de 7 em 7. A questão pede os 6 primeiros termos e calcule a soma deles. Então, o que a gente vai encontrar? Eu sei quem é o A1, mas eu preciso do A1, do A2, do A3. Ó, eu preciso do A1, do A2, do A3, do A4, do A5 e do A6. Depois disso, eu preciso somar essa sequência. A gente já sabe que o enunciado está dizendo que o primeiro termo é o menos 9. A minha razão é 7, então eu vou contar de 7 em 7. Então, se eu tenho menos 9, eu vou contar mais 7. Menos 9 mais 7, você está devendo 9 e vai pagar 7. Então, você vai ficar devendo 2. Se você está devendo 2, você vai pagar 7. Então, vai sobrar dinheiro. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 5. Então, esses dois primeiros números da sequência são negativos. A partir de agora, todos serão positivos. Por quê? Porque eu estou somando 7. A minha razão é 7. Então, eu vou fazer 5 mais 7, 12. 12 com 7, 19. 19 mais 7, 26. Já encontrei os 6 primeiros termos. O que eu preciso fazer agora? A soma. Então, os 6 primeiros termos você pode colocar aqui. Os 6 primeiros termos são menos 9, menos 2, 5, 12, 19 e 26. Aí tá pedindo a soma. Qual é a soma deles? Então, vamos fazer a soma. Deixa eu arrumar. Menos 9 com menos 2 dá menos 11. E esses positivos aqui, eu vou somar todos. Então, eu vou fazer 26 mais 19, 12 com 5, eu já vou fazer direto com 17, certo? Agora, então, 9 com 6 dá 15, com 7 dá 22, sobe 2. 2 mais 2, 4, 5, 6, 62. Então, aqui vai ficar menos 11 mais 62. Se você tem R$62 e vai pagar uma conta de 11, você vai ficar com 51. Então, a soma desses termos aqui será igual a 51. Você pode vir aqui e pode anotar a soma 51. Certo? Até agora, nós desenvolvemos os exercícios relacionados a sequências e a PA, a progressão aritmética. Nós temos agora, na introdução, os exercícios de PG. Então, veja bem. Nós fizemos toda essa parte da PA, na aula passada, nós discutimos, então, quando que uma PA é constante, quando ela é crescente, quando ela é decrescente. Nós usamos a fórmula do termo geral, que é essa que nós utilizamos hoje,
E tem uma segunda fórmula que nós não utilizamos, que é para descobrir a soma dos termos de uma PA. A gente não fez ainda porque ainda não apareceu nenhum exercício para a gente fazer esse cálculo, mas a gente vai fazer depois, tá bom? Agora, a gente vai estudar a PG. PG. Progressão geométrica. Nós analisamos a PA e a gente descobriu que a PA é quando é uma sequência em que a minha razão está somando, está adicionando um outro valor à sequência. No caso da PG, a minha razão é o número que multiplica, ela não soma, é uma multiplicação. O número precisa ser multiplicado, né? A razão precisa ser multiplicada por um número para gerar o seguinte. Então, ela não vai caminhar, por exemplo, de 2 em 2, ela vai caminhar numa multiplicação por 2, né? Fazendo dobro, fazendo triplo, fazendo quádruplo e assim por diante, ó. Progressão geométrica, ou PG, corresponde a uma sequência numérica cujo quociente, que agora ele é chamado de Q. Quando era PA, a PA a gente chamava a razão de R. Nesse caso, a PG, a razão é chamada de Q, tá? Então, cujo quociente Q, ou a razão entre o número e o outro, exceto o primeiro, é sempre igual. Em outras palavras, o número multiplicado pela razão estabelecida na sequência corresponderá ao próximo número. Por exemplo, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Reparem que essa sequência, ela está dobrando. Eu fiz 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Quer ver? Vou anotar aqui nessa folha aqui para vocês perceberem essa sequência de maneira mais fácil. Ó, essa PG. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Olha só, a razão aqui é uma multiplicação por 2. O 2 para virar 4 foi feito vezes 2. Ou seja, é o dobro. Cada número está sendo dobrado. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2, 512. E assim por diante infinitamente. Então, essa sequência aqui, ela está sendo multiplicada por 2. A razão nessa sequência é 2. A razão não vai ser chamada de R mais, agora ela é chamada de Q. E o A1 continua sendo o primeiro termo. O meu A1 dessa sequência é o 2. Só que quando eu tenho uma PG, a minha fórmula do termo geral é diferente. Ela é diferente da fórmula da PA. Na PG, a minha fórmula vai ficar AN é igual a 1 vezes Q elevado a N menos 1. Essa é a fórmula do termo geral da PG. Então, quando eu tenho uma PG, eu não uso aquela fórmula anterior. Eu vou usar essa, sendo o mesmo processo. AN é o termo que eu preciso encontrar. A1 vai ser o primeiro termo. Q é a nossa razão. E o N menos 1 é o fator que eu quero descobrir, menos 1. E aí, que acontece o seguinte. Quando eu tenho uma PG, ela pode ser crescente, decrescente, oscilante ou constante. Quando ela é crescente quando a razão é sempre positiva, então ela vai aumentando, né? Ó, olha essa PG aqui, ó, 1, 3, 9, 27, 81, qual que é a razão? A razão aqui é 3, ela está sendo multiplicada por 3, né? Ó, a razão aqui deu 3, então ela está sendo multiplicada por 3, é o triplo.
ela está triplicando. Agora, ela é chamada de crescente, então, porque além de estar triplicando, os números são todos positivos, ela está aumentando. Mas existe a PG decrescente. A PG decrescente é quando ela vai diminuindo. Quando o número é grande, vai ficando menor. Nesse caso aqui, a constante, a razão também é 3, ó. Também é 3. Só que o que acontece? O meu primeiro termo era negativo, ó. O meu A1, nesse caso, era menos 1. Então, quando eu tenho um número negativo, se ele está multiplicando um positivo, a minha resposta sempre vai ser negativa. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 vezes 3 dá menos 9. Menos 9 vezes 3 dá menos 27. Então, quer dizer, o meu primeiro termo era negativo e a minha razão era positiva. Sendo assim, ela ficou decrescente, os números estão diminuindo, ó, aqui eu devo 1, devo 3, devo 9, devo 27, devo 81, então, quanto mais eu devo, quer dizer que menos eu tenho, né, estou devendo muito, então os números estão ficando menores. Nesse caso, ela é chamada de PG decrescente. Temos também uma PG oscilante. O que é uma PG oscilante? A PG oscilante é quando a minha razão é um número negativo, quando a razão é menor do que zero. Porque aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer jogo de sinal. Então, ora a minha resposta vai ser positiva, ora vai ser negativa. Ora positiva, ora negativa. Ora positivo, ora negativo. E assim por diante, tá? Então, olha só. Aqui eu vou fazer 3 vezes menos 2. Vai dar menos 6 do número negativo. Negativo com negativo vai ficar positivo. Por isso que o 12 é positivo. Porque eu multipliquei ele por um número negativo, menos 6 por um número negativo. Aí, esse 12 eu vou multiplicar pelo menos 2, porque a razão é negativa, vai dar menos 24. E assim por diante. Depois, nos próximos exercícios, vai ficar mais clara essa explicação para vocês, tá bom? Volto a dizer que o A1 é o primeiro termo, então o A1 dessa sequência é 3, e a razão é o quê? É menos 2 nessa sequência aqui. Então, ela é chamada de oscilante porque ora ela é um número positivo, ora é um número negativo. E tem uma PG constante. Na PG constante é quando a razão é 1. Então, a PG constante ela é formada pelo mesmo número. Por exemplo, 5, 5, 5, 5, 5. Por quê? Porque 5 para dar 5, a minha razão aqui é 1, ó. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Então, vai ficar repetindo 5 infinitamente. Porque a razão é 1. E quando a gente multiplica por 1, dá ele mesmo de resultado. Então, não vai ter alteração aqui nesse resultado. Vai continuar sendo 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, infinitamente. Então, esses são os tipos de PG que nós temos. A crescente, que vai aumentando. A decrescente, que vai diminuindo. A oscilante, que ora é positivo, ora é negativo, e a constante, que é formada pelo mesmo número. Vamos então fazer um exercício aqui agora. Numa PG, se o meu A1 é 2 e a minha razão é 3, quais são os primeiros termos dessa PG? Então, vamos lá. Eu tenho os primeiros termos, vou colocar alguns aqui. O A1 é 2, então começa com 2. Como a razão é 3, eu vou fazer vezes 3, então vai ficar triplicando. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Já fiz direto, né? 54. 54 vezes 3 vai dar 162. Pronto, olha, eu descobri os primeiros termos. Se eu quero continuar essa sequência, é só continuar fazendo a multiplicação por 3, né? Porque a razão aqui é a multiplicação por 3, a razão é 3. Então, multiplica porque é uma PG. Agora, vamos aplicar essa fórmula para descobrir esses termos que nós já fizemos aqui. Na aplicação dessa fórmula, vamos fazer para encontrar o termo A3. Então, eu tenho que encontrar, ó, esse é o A1, esse é o A2, a gente tem que encontrar 18 na nossa resposta, mas eu vou usar essa fórmula aqui de cima. Então, vai ficar
a n é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Nossa, professora, esse negócio parece tão difícil. O A1 é 2. O Q, que é a minha razão, é 3, que tá escrito aqui em cima. O AN que eu quero é o A3, né? A3 é o AN, coloquei o contrário aqui. Então, meu N é 3. Vai ficar assim na fórmula. A3 é igual ao A1. O A1 é 2 vezes a razão, 3 elevado. Meu N é 3. 3 menos 1 vai ficar aqui em cima. Então, vai ficar A3 é igual a 2 vezes 3 ao quadrado. Porque 3 menos 1 é 2. E aí, eu tenho que resolver primeiro a potência. 2 vezes 3 ao quadrado dá 9. O meu termo A3 vai ser 2 vezes 9. E 2 vezes 9 dá 18, que é o termo que está aqui no A3. Vamos fazer a mesma aplicação para encontrar agora o A4. Só para demonstração, tá? Então, vou fazer AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Então, vai ficar assim. Deixa eu pegar uma cor de caneta diferente. Agora, o meu AN é o A4 que eu vou encontrar. O meu N é 4, o A1 vai ser o 2 e o Q vai ser 3. Mesma coisa. Então, vai ficar assim. A4 é igual o A1. O A1 é 2. 2 vezes o meu Q é 3 elevado a 4 menos 1. A4 é igual a 2 vezes 3 elevado a 4 menos 1, dá 3. A4 é igual a 2 vezes potência primeiro. 3 ao cubo é igual a 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9. E 9 vezes 3, 27. Então, aqui vai ficar 2 vezes 27. Então, meu termo A4 será... Ai, deixa eu subir aqui que não tá vendo. Então, meu termo A4 será 2 vezes 27. 2 vezes 27 dá 54. Certo? Então, essa foi a aplicação da fórmula da PG pra gente encontrar aí os termos. O que vai ficar de tarefa para vocês hoje? De tarefa, eu vou deixar o exercício 11. Por que o 11? Porque o 11 você pode fazer utilizando essa fórmula que eu acabei de explicar ou não. Você tem o primeiro termo e você vai usando a multiplicação para encontrar esses termos que estão sendo descritos aí. Então, aqui você já tem o termo A1. O termo A1 é 7. Eu preciso de 5 termos. 1, 2, 3, 4, 5. O primeiro termo é 7. A razão aqui é 3. Então, você vai fazer 7 vezes 3. E vai encontrar o próximo número, 21. Continua, vezes 3. E assim por diante. Esse é o A1, esse é o A2, esse é o A3, A4 e A5. Nesse caso, você vai fazer os 5 primeiros termos. Na letra B, vocês vão fazer só 4. 1, 2, 3, 4. O primeiro termo é menos 5. E a razão aqui é 2. Então, não é para somar 2, é para multiplicar por 2. Na letra C, também são 4 termos. 1, 2, 3, 4. O A1 é 4 e você vai fazer com a razão 5. Então, você vai multiplicar por 5 para encontrar os outros termos, tá? Então, aqui são os termos na ordem que aparece, ó. A1, A2, A3, A4. Certo? De tarefa, então, só o exercício 11. O exercício 9, 10 e o 12 eu vou responder com vocês na próxima aula. Tudo bem? Qualquer dúvida, então, entre em contato. Vou anotar aqui que essa é a tarefa. Qualquer dúvida, entre em contato aí. Espero que vocês consigam resolver. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.